Loki agora tem uma nova habilidade, acabamos de presenciar ficção científica de verdade na Marvel, então bora falar das nossas primeiras impressões desse quinto episódio de Loki. Quinto e penúltimo, semana que vem teremos o final dessa segunda temporada. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente falar desse quinto e fantástico episódio da segunda temporada de Loki. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal e depois, se gostarem do conteúdo, também curtirem este vídeo aqui. Também tenho que avisar que tem spoiler desse quinto episódio que já está disponível no Disney Plus. Os episódios estão saindo quintas-feiras às 10 horas da noite, então se você ainda não viu, assiste primeiro e depois volta pra cá. Bom, dito tudo isso, recados dados, vamos então falar sobre o episódio. Esse foi um episódio que já tava deixando o pessoal muito ansioso, né? Porque o quarto episódio basicamente resetou tudo. Acabou tudo, a TVA entrou em colapso e acabou todas aquelas visões de futuro que a gente tinha tido no começo dessa segunda temporada. Então aqui era tudo muito novo, né? E tinha saído um teaserzinho desses dois episódios finais que deu a gente um parâmetro aqui, mas nada comparado ao que nós tivemos no episódio em si. Bom, primeiro só sobrou o Loki na TVA, né? Ninguém mais que estava ali com ele, o Casey, o Ouroboros, o Mobius, a B15 e a Sylvie estavam na sala. Eu, antes de assistir o episódio, achei que a Sylvie estaria lá porque eu achei que divindades resistiriam a tudo isso, mas os humanos não. Mas não foi isso que aconteceu, né? E aí, quando a gente olha para a tela da TVA, a gente vê, para a tela e para aquele fundo lá, né? A gente vê que o Tyr agora está estabilizado. As linhas do tempo, elas estão se misturando quando elas saem nesse funil, né? Elas entram ali bagunçadas e saem estabilizando, se juntando ali, mas aquilo não é um bom sinal, né? As linhas do tempo, elas estão acabando aos poucos, vai chegar uma hora que tudo vai colapsar e o multiverso entrará em caos. E aí, nós temos a primeira surpresa do episódio, os deslizes temporais do Loki voltaram. E aí nós temos um deslize de minutos aqui rolando, né? O Loki, ele entra numa das salas da TVA e vê um outro Loki com o manual da TVA. Aí ele some e ele vai até esse manual da TVA, pega o manual e guarda no bolso. E esse episódio faz isso muitas vezes. Então, antes de eu falar mais de cada detalhe, vamos explicar aqui o que estava acontecendo. O Loki, ele estava aprendendo a controlar o deslize temporal dele de uma forma subconsciente. Vocês assistiram Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Vocês lembram como funcionava o poder da América Chaves? Ela ia saltando entre multiversos da mesma forma que o Loki aqui está saltando entre tempo e agora entre espaço. E ela nunca achou que ela conseguia controlar esse poder, né? Ela sempre achava que os saltos dela entre as realidades eram aleatórios, né? E aí chegou um momento que o Doutor Estranho falou pra ela: não é aleatório, você tá controlando sem você saber que tá controlando. Você sempre vai pra onde você tem que estar. E aqui com o Loki é a mesma coisa. Ele está controlando esse deslize temporal sem saber, ele sempre aparece aonde ele tem que estar para cumprir a missão que ele precisa cumprir, né? Então, a primeira missão dele com esse deslize temporal era de guardar o manual da TVA, certo? Ele foi lá, pegou o manual da TVA e guardou no bolso. E aí depois toda a TVA começou a sumir, virando de novo aquele efeito de macarrão, né, que a gente viu acontecendo outras vezes, a mais recente com o Victor Timely, quando ele tenta lá consertar tudo no episódio 4. E aí nós voltamos para uma linha do tempo ramificada. Ninguém aqui estava na linha do tempo sagrada, eram todas linhas do tempo ramificadas. A gente chega numa prisão e a gente vê que o Casey estava ali. O Casey é engraçado, né, porque ele é o todo certinho lá na TVA, mó nerdão, fã do Ouroboros e tudo mais, e aqui ele é mó larápio, né? Ele tava fugindo da prisão, ele tava coordenando a fuga, ele que tinha contatado o cara do barco pra eles fugirem, então ele era mó pilantra mesmo. E aqui a gente já vê, o Loki chega ali, fala com o Casey, ele não consegue desse primeiro momento convencer o Casey, nem entende muito bem o que tá acontecendo, e aí depois ele tem outro deslize temporal, e aí ele aparece na frente da loja do Mobius, na frente de um McDonald's, e depois ele aparece onde ele tinha que estar naquele momento. Aí a gente conhece também os passados dos personagens. Então, o Casey era um ladrãozinho pilantra. A B15, ela era uma médica, né? Muito legal também, ela ajudando as crianças ali a cuidarem dos seus machucados. Ela sempre muito bem-humorada e muito carinhosa, né? A gente percebeu esse lado honrado dela dentro da TVA. E uma coisa bem legal é que os personagens, com exceção do Casey aqui, que eu ainda não vi o que ele conseguiu manter da vida fora dele pra dentro da TVA. Mas outros personagens, eles mantêm algumas coisas, né? Então, a B15, ela mantém esse lado carinhoso dela. O Mobius, até na própria TVA, tinha essa fixação por jet skis, e aqui a gente descobre que ele trabalha numa loja de jet ski, e ele tem uma vida meio complicada, mas uma vida que ele não trocaria por nada, tá bom? É sempre bom a gente reforçar isso. Aqui ele é um pai solteiro, possivelmente viúvo, que tem 2 filhos e trabalha numa loja de jet ski. Jet ski não é fácil de se vender, né? Então ele tá sempre ali tendo que se desdobrar para cuidar de tudo sozinho.
E nessas visitações do Loki, ele não encontra a Sylvie, mas ele encontra alguém que está idêntico ao que é dentro da TVA, que é o Ouroboros. Sempre bom a gente lembrar que o Ouroboros, ele era o único agente da TVA que não teve a sua memória apagada, e possivelmente a gente teve a resposta para isso aqui. Talvez aquele que permanece ficou com medo de apagar a memória do Ouroboros e apagar os conhecimentos dele, né? Esse foi um insight que meu irmão teve enquanto a gente estava assistindo o episódio, porque ele é genial. Ele é um escritor de ficção científica que teve que conseguir um mestrado em física teórica para dar aula na Caltech, para ele conseguir sustentar lá. Então, tipo assim, ele fez uma coisa extremamente complexa e difícil só por obrigação, né? Porque ele queria, na verdade, ser escritor de ficção científica. E aqui é que o episódio começa a ficar ainda mais dinâmico, ainda mais intenso. O Ouroboros, ele estava nos anos 90, né? O Casey estava mais no passado. Aí depois a gente vai para 2012, acho, com a B15, e 2022 com o Mobius. E nos anos 90 mesmo, o Ouroboros, ele entende muito do que está acontecendo com o Loki, e a conversa dos dois é simplesmente fantástica. E o primeiro detalhe de explodir cabeça aqui é que a sala que o Ouroboros trabalha é exatamente a sala que ele tinha dentro da TVA. Então, se a TVA foi toda construída por aquele que permanece, uma coisa que eu já estou duvidando agora nesse momento, ele quis manter tudo do jeito que ele encontrou o Ouroboros ali, quando ele trouxe o Ouroboros para dentro da TVA, para que nada mudasse, para que ele continuasse seguindo ali a programação dele, né? Para ele se sentir à vontade. Então, a sala que o Ouroboros trabalha, que tem um monte dos livros dele, ele é um escritor de ficção científica fracassado. Ele não consegue vender, todos os livros dele estavam pilhados ali naquela garagem, um lugar afastado, onde ele trabalhava ali sozinho, né? Só que é exatamente o mesmo lugar onde ele trabalha dentro da TVA, que também é um lugar afastado, né? A gente aprende lá no primeiro episódio da segunda temporada que ninguém vai lá onde o Ouroboros está, porque fica realmente muito longe, tem um elevador sozinho para ir exatamente nesse andar, então é um lugar que ninguém visita, assim como a casa dele na linha do tempo ramificada. Ninguém estava em linha do tempo sagrada nesse momento. E aí ele começa a falar com o Loki e vem umas coisas interessantes nessa conversa. Ele fala que um dos personagens dos livros dele ganhou vida e precisa da ajuda dele, e que é impossível viajar antes do tier temporal, mas aí ele dá o conselho ápice aqui pro Loki, e foi o momento que começou a estourar minha cabeça assim pesado, né? Ele fala que o Loki, ele está controlando o deslize temporal de uma maneira involuntária, porque ele sempre está onde ele precisaria estar. Então ele foi exatamente nos lugares onde ele ia encontrar as pessoas que ele precisava encontrar, né? Assim como acontece com a América Chaves lá em Doutor Estranho Multiverso da Loucura, mas em proporções diferentes. O dela é dimensional, ela tinha um salto dimensional que ela achava ser involuntário, mas não era involuntário. E o Loki tem um salto espaço-temporal, agora não é só temporal, porque antes, no começo dessa temporada, ele só saltava dentro da TVA mesmo, ele não mudava de espaço, ele só saltava no tempo, ele ia para o presente, passado e futuro. Agora não, agora ele está indo para diferentes tempos e diferentes espaços também, né? Então ele encontrou o Mobius em um lugar, ele encontrou o Casey em outro, o Ouroboros em outro, a B15 em outro, e por aí vai. Não dá pra gente saber se ele está indo também em diferentes linhas do tempo, em diferentes realidades, né? Porque cada linha do tempo forma uma realidade que é uma ramificação, porque só aparece linha do tempo ramificada ali, né? Mas depois dá pra gente analisar, talvez tenha alguma pista se são ou não as mesmas linhas em tempos diferentes ou linhas individuais, cada um na sua própria, né? E aí tem um detalhezinho bem legal, que quando o Ouroboros tá tentando fazer o Loki despertar o deslize temporal de forma involuntária ali, ele dá uma espetada e o Loki, né, assusta. E eu lembrei na hora de Vingadores, de 2012, quando o Tony Stark dá uma espetadinha no Bruce Banner pra ver se ele virava o Hulk, né? O Capitão América fica puto porque ele tá brincando coisa séria. Bom, voltando aqui pro episódio então, o Loki tá conversando com o Ouroboros, a gente tá tendo todos aqueles raios de clareza que a gente tem quando o Ouroboros abre a boca, porque ele é simplesmente genial, tanto na TVA quanto na linha do tempo dele. E aí o Loki entrega o manual pro Ouroboros. Ele estava tentando usar o deslize temporal de novo e ele não conseguia. Só que aí quando ele entrega o manual da TVA pro Ouroboros, ele cumpriu a missão dele naquele momento e aí ele consegue de novo usar o deslize temporal. Então esse deslize temporal estava levando o Loki para realizar missões. E a primeira missão que ele deveria realizar é entender tudo isso e entregar o livro da TVA pro Ouroboros. Então ali ele conseguiu se manter por mais tempo. O deslize temporal não veio antes de ele entregar o livrinho. Quando ele entrega o manual da TVA, o Ouroboros agora ia começar a trabalhar com isso porque ele precisava criar um Tempad, e o Loki vai de novo saltando para as outras linhas onde ele precisava estar. Lembrando que o Ouroboros estava nos anos 90, criar um Tempad com a tecnologia dos anos 90 já não é para qualquer um, mas é o Ouroboros, o cara é genial. Legal também é que quando o Loki encontrou o Mobius a primeira vez, o Mobius estava lá trabalhando e depois o Loki volta para a realidade do Mobius e o Mobius está na casa dele, só que assim,
passaram minutos ali. O tempo que passou pro Loki enquanto ele conversava com o Ouroboros foi o mesmo tempo, basicamente, que passou para o Mobius na linha do tempo dele. Ele estava trabalhando, foi para casa, quando ele chegou em casa, o Loki tinha conversado com o Ouroboros e chegou ali. Tanto que o Mobius fala, você estava lá na loja mais cedo, né? E aí a gente vê aqui a vida dele, que é uma vida conturbada, e de novo, uma vida que ele não abriria a mão, né? Inclusive a gente tem um discurso, uma discussão do Loki com a Sylvie em relação a isso, que daqui a pouco a gente chega lá. E aí o Loki tá tentando convencer o Mobius e o Ouroboros chega. E o Loki fala, caralho, como que você conseguiu construir um tempad em minutos? Ele, não, pra mim não foram minutos, pra mim foram 19 meses. E aí a gente vê que dá pra voltar em qualquer momento que você precisar, né? Então, enquanto pro Loki estava passando minutos ali, ele conversou com o Ouroboros em alguns minutos e quando ele volta pro Mobius, ele tava ali pouquíssimo tempo depois, né? Foi no mesmo dia. Só que quando o Ouroboros reencontra o Loki, passaram 19 meses. Ele ficou obcecado no Tempad e ele conseguiu fazer isso com uma tecnologia dos anos 90 em 19 meses. Extremamente genial. E aí nós temos esse conflito do Mobius de novo, né? E depois é muito legal a gente ver que o Loki consegue convencer todos os outros. Não mostra, né? Só mostrou o Mobius mesmo. Eu acredito que a B15 tenha sido também difícil de convencer. Ela tinha uma vida maravilhosa. O Case, eu acho que era só oferecer alguma coisinha ali que ele ia. Mas é legal que aí todos eles se reúnem na sala do Ouroboros, a única sala que é semelhante à TVA. E é sempre bom a gente lembrar também que lá no começo, quando o Loki estava dando esses saltos, esses deslizes temporais involuntários, ele aparece numa das salas da TVA e o Ouroboros fala, então você revisitou os lugares que você precisa ir e a TVA é um desses lugares, né? Então ele passa no Mac rapidinho, na loja do Mobius rapidinho, em todos os lugares que ele tinha que ir, inclusive na TVA, ou seja, o último destino dele nisso tudo seria a TVA de novo. Enquanto tá todo mundo trabalhando ali na sala do Ouroboros, o Casey dá uma fanada mostrando que ele é um bandidinho mesmo, mas é bem legal toda a situação, e o Loki fala que falta uma pessoa e aí ele vai atrás da Sylvie. E a Sylvie está numa linha do tempo que está desaparecendo, né? Então ela não percebe que o copo dela sumiu, ela segue a vida dela, mas a linha do tempo está aos poucos, aquela realidade onde a Sylvie está sendo desintegrada. É isso que ia acontecer com todas as outras realidades. De novo, a TVA explodiu, ela não ficou estável de novo, ela estava se deteriorando aos poucos, né? Tava tudo virando macarrão aos pouquinhos. E aí o Loki tenta conversar com a Sylvie e a gente chega naquela discussão muito válida, que ele tá falando, não, o Mobius me falou que ele ama a vida dele na TVA e que ele não trocaria era por nada, mas ele não sabia qual era a vida dele na linha do tempo, sabe? Na ramificada ou na sagrada dependente. Ele não sabia. Se você fala pra ele, você coloca as duas vidas pra ele e você fala pra ele escolher, ele nunca escolheria a TVA. Ele sempre escolheria ficar com os filhos. E é isso que a Sylvie fala. Eles não tiveram escolha. Eles chegaram na TVA e a memória deles foi apagada. Com exceção do Ouroboros. O Ouroboros escolheria ficar na TVA. Então por isso até que a memória dele não foi apagada. Porque ele gostaria de estar ali. Então ele é a única dessas pessoas que ficaria na TVA de bom grado, né? Então é bem legal essa conversa. Tem um detalhezinho legal também que a Sylvie e o Loki estão conversando e o cara do bar ali não entende nada do que tá rolando. Quando o Loki fala, eu quero trazer meus amigos de volta, o cara do bar faz tipo uma cara de tipo, vai lá, mano, segue seu sonho mesmo. Isso aqui é bem legal esse detalhezinho aí. Porque pra ele é uma conversa banal, né? Eles estão falando da existência como a gente conhece, do fim dos tempos, né? O cara acha que ele tá só desabafando com a Sylvie. Ele foi bem legal esse detalhe. E aí a Sylvie vai conversando com o Loki, lembrando que os dois são Lokis, então eles sabem como eles funcionam. E ela fala, você tá fazendo isso por quê? Aí o Loki vai inventando desculpa, ele fala, por mim, porque se eu não tiver a TVA, se eu não tiver essas pessoas que estão comigo ali, eu não tenho mais nada, eu não sei pra onde eu vou. E a Sylvie fala pra ele começar a escrever a própria história. E eu imagino que isso vá voltar depois pro Loki sair recrutando heróis em diferentes realidades também pra combater o Kang, depois que ele estabilizar a TVA. Então quando ele conseguir estabilizar a TVA, manter ali as realidades ali sem estarem se deteriorando, ele vai começar a lidar com outra ameaça, com a ameaça do Kang. E é por isso que eu acho que o Loki vai ser um dos principais membros dos Vingadores dessa fase 5, né, dessa saga do multiverso, fase 5 e fase 6, porque ele terá parte importante nisso. Ele é o que mais conhece a ameaça do Kang nesse atual momento, e ele também deve ter esse cargo de recrutar outros heróis. E falando em recrutar, ele está levando a TVA, os agentes que ele chegou na TVA e já estavam lá, ou seja, a gente pode partir de um pressuposto de que o Loki está meio que criando a TVA. Ele que recrutou o Mobius, ele que recrutou o Casey, a B15, o Ouroboros, né? Então
nessa realidade que a gente tá vendo aqui, o Loki colocou essas pessoas dentro da TVA de novo, aquele paradoxo da cobra comendo a própria cauda, né? O Loki chega na TVA com essas pessoas já lá, mas elas chegaram lá através deste mesmo Loki. É bem legal como funciona isso tudo, esses paradoxos que vem rolando o tempo todo nessa série, tá fantástico. E aí, a Sylvie não quis ir com o Loki chega completamente desiludido lá pra eles, pede desculpa pro Ouroboros, desculpa pro Mobius, pro quê? Pra todo mundo, mas a Sylvie tava lá de boa na realidade dela, e aí ela vê as coisas sumindo, né? E aí você deve estar pensando, mas só o Loki tinha o Tempad porque ele teve que construir. Mas vocês lembram lá no comecinho dessa segunda temporada, quando a Sylvie tá encostada num carro, saindo do McDonald's, e ela tá com um negocinho na mão? No vídeo daquele segundo episódio eu falei, aquilo é o Tempad do Aquele que Permanece. Aquele Tempad que quando ela mata aquele que permanece no último episódio da primeira temporada, ela pega o Tempad do Aquele que Permanece. Então tava com ela. Ela era a única que tinha um Tempad, o Tempad mais poderoso de todos. Então quando ela vê tudo desintegrando, ela usa o Tempad dela pra abrir um portal pra TVA, pra onde eles estavam, né? Que não era TVA, era a realidade do Ouroboros ali. Nos anos 90, e aí ela vai pra lá também. Então o time está completo, né, e o Loki acha que agora deu, só que eles não estavam na TVA, então eles ainda estavam sujeitos a essas linhas do tempo se desintegrando, e é isso que começa a acontecer aqui com o Ouroboros, e a primeira coisa a sumir é o Tempad que o Ouroboros fez, e eles acham que o Casey que roubou, mas aí o Casey some também imediatamente, e todos os outros começam a sumir. O primeiro reflexo do Mobius é de correr atrás dos filhos dele, então a gente já tá vendo aí como essas pessoas se importam muito mais com a vida delas dentro da linha do tempo, não na TVA, com exceção de novo do Ouroboros, e pode também ser esse um outro motivo para ele não ter tido a memória dele apagada. Você apagar a memória do Mobius faz com que ele não lembre da vida dele lá fora e não queira voltar para ela, ele ficaria ali. Só que como o Ouroboros já ficaria ali de qualquer jeito, ele nem precisou ter a mente apagada, né? Outra possibilidade bem legal também. E aí, eu tava até meio tranquilo, o Loki vai conseguir e tal, não sei o que, ele com a Sylvie vão fazer alguma coisa, mas a Sylvie sumiu também. E nesse momento, antes do Loki aprender a controlar de fato os poderes de deslize temporal dele ali, ele vai pegando nos macarrãozinhos, nas partes das pessoas que estão desintegrando, e a gente escuta algumas falas, inclusive falas da primeira temporada, como quando o Casey fala pro Loki que eles usam as joias do infinito como peso de papel, dá pra ouvir essa fala quando o Loki tá segurando aqueles pedacinhos de macarrão, e também quando a Sylvie fala, será que está no sangue de um Loki ser derrotado, né? Será que faz parte da história de um Loki sempre perder? Essas são falas da primeira temporada e provavelmente tem outras lá. Como esse é um vídeo de primeiras impressões, foram essas que eu peguei. E aí depois, né, o Loki ele fica desesperado, ele grita e aí ele consegue voltar. Ele consegue voltar um pouquinho e depois ele volta mais. E aí tava todo mundo na sala como se nada tivesse acontecido. Eles ainda não tinham se desintegrado. O Loki voltou, sei lá, 2, 3 minutos no passado ali, ele olha pro Ouroboros e fala, eu aprendi a controlar. Só o Ouroboros entendeu o que ele tava falando, todo mundo ali ficou boiando, ninguém nem fazia ideia que tinha sumido. O Ouroboros na cabeça dele já deve ter, né, nossa, todo mundo aqui foi pro saco, todo mundo morreu, só que ele conseguiu trazer a gente de volta. Quando o Ouroboros some, antes disso, né, quando tava todo mundo sumindo, ele fala, então realmente se tratava de um problema de ficção científica, né? Então ele tava ali levando tudo ainda com um pouquinho de descrença e depois ele vê que o problema era real, né, que não se tratava de nada tão banal assim, era realmente a existência como nós conhecemos que estava em risco. E aí o Loki fala, ele entendeu, não é onde, quando, é com quem. Porque o deslize temporal do Loki funciona para as pessoas que têm que estar com ele. Eles precisam da leitura das auras temporais de cada uma daquelas pessoas. E esse deslize temporal vai fazer com que isso dê certo. E aí no final, quando o Loki consegue controlar tudo, eu soltei um puta que pariu, que coisa fantástica, fabulosa. Ele volta para dentro da TVA. Ele aparece dentro da TVA quando ele e o Ouroboros estavam prestes a mandar o Victor Timely para tentar colocar o tier temporal ali e arrumar toda essa situação. Então, segundos antes do Victor Timely virar macarrão ali, o que aconteceu no quarto episódio, é onde o Loki volta. Provavelmente vai acontecer isso de novo, ele vai voltar de novo, e neste último episódio a gente vai ver o Loki voltando, até o momento em que ele vai conseguir fazer tudo da forma certa. Então ele vai voltar uma vez, vai avançar um pouquinho mais, aí vai voltar de novo, vai consertar um outro erro, e por aí vai até o momento em que ele vai conseguir estabilizar a TVA. Depois disso eu acredito que o Loki vai seguir nessa missão de recrutar heróis, vai lidar um pouquinho mais com a ameaça do Kang, mas nesse último episódio nós veremos a TVA sendo arrumada, então a estabilidade do multiverso sendo restaurada, e provavelmente também com uma cena pós-créditos ligando para The Marvels, lembrando que The Marvels também estreia na semana que vem, então teremos The Marvels lançando na quinta e Loki também na quinta, e esse
essas duas produções devem ter conexões com a trama. Os poderes das três Marvels ali, da Mônica, da Kamala e da Carol, se alterando, também faz parte de alguma estabilidade do multiverso. Então a gente vai ver tudo isso se conversando na semana que vem. Se inscrevam no canal porque vai ter vídeo de análise do filme. Vou tentar assistir na quarta-feira para já gravar na quarta, e na quinta o Primeiras Impressões de Loki. Semana que vem promete muito pro universo Marvel, pra gente entender mais da continuidade deste multiverso e da saga do multiverso no geral. Eu espero que vocês tenham gostado. Se restou alguma dúvida, já tem caixinha de perguntas lá no nosso Instagram. Mandem as dúvidas pra gente que a gente responderá no nosso Nexus Room, que é o podcast que a gente grava depois de ter assistido mais vezes, de ter pego ainda mais detalhes. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.